E aí pessoal, beleza? Vou entrar agora num tópico que é muito legal, até apaguei as equações que eu queria mostrar como é que elas vêm vagarosamente, né, aos poucos. A gente vai falar sobre as equações TDS. Equações TDS são equações fundamentais de engenharia, elas servem como se fosse uma caixa de ferramentas mesmo. Você vai buscar lá para você achar, por exemplo, um processo onde você tem uma. Você quer achar qual que é a sua variação de entropia, por exemplo. E você tem uma equação TDS que vai te ajudar a achar qual que é a variação de entropia. É muito importante isso, sabe? Porque você consegue relacionar esses termos de variação de entropia a partir de propriedades macroscópicas que são mensuráveis, como, por exemplo, variação de pressão, variação de temperatura e etc. Você consegue achar essas informações. Vou mostrar de onde que elas saem aqui, né? Elas são muito úteis, a gente usa muito isso aí para resolver exercício, para resolver problemas de engenharia também. Como que começam essas equações TDS? Deixa eu ver que cor que eu vou botar em verde. Vamos saber, a gente já sabe de duas coisas, né? Vamos primeiramente considerar a primeira lei, começar pela primeira lei da... Estava com a caneta errada. Começar com a primeira lei da termodinâmica, deixa eu ver onde é que está aqui, minha caneta. Acho que está por aqui. Aí, deixa eu ver se eu chego com ela aqui assim. Ah, chegou, beleza. Começo aqui agora com a primeira lei da termodinâmica. Ó. Primeira lei. Como é que a gente define a primeira lei na forma diferencial? Ela é definida como, né? Se a gente não tiver nenhuma variação de energia cinética e energia potencial, ela é isso aqui, ó, variação da energia interna, ela é igual ao diferencial de calor, que é trocado, menos um diferencial de trabalho, que é realizado, certo? A gente sabe essa definição e já tem ela bem clara para a gente. Agora, vamos pensar o seguinte, ó. Se eu tiver... Ah, que eu já comecei por ela, né? Processos internamente reversíveis. Vamos considerar agora que eu estou pensando nessa primeira lei, considerando que eu tenho processos internamente reversíveis. A minha variação da energia interna, ela vai ser igual a um processo, agora que eu falo de uma troca de calor aqui, ó, de um processo que vai ser internamente reversível, menos um trabalho. E o trabalho a gente sabe que não transfere, mas vou botar aqui só por esporte, internamente reversível. Tá? Isso aqui é a definição nossa da primeira lei. Sendo que nós sabemos que a nossa forma diferencial daquela balanço de entropia, ele nos dá o quê? Que ds é igual a uma diferencial aí de calor trocado sobre uma certa temperatura. Isso aqui também considerando que a gente está no processo agora internamente reversível. Tá? Essa equação aqui a gente pode mudar ela para a seguinte forma: ó, TdS, olha o TdS aparecendo aí, ó, é igual a uma certa troca de calor, considerando que essa troca de calor ocorre num processo internamente reversível. Beleza? Já estamos aí. Agora a gente vai trocar essa informação, já que a gente sabe que esse processo aqui que a gente está vendo, essa troca de calor no processo internamente reversível, ele aparece também aqui na primeira lei. Ó, a primeira lei aqui, ó. Sendo que a gente está desprezando nessa primeira lei os termos ali de energia cinética e potencial, tá? O que se torna aqui essa segunda lei na forma diferencial que a gente tem aqui agora? Eu vou até apagar isso aqui depois. Nem preciso daquilo tudo, né? Porque eu posso simplesmente escrever a primeira lei e a segunda lei da forma diferencial dessa forma aqui, como está escrito ali em cima. Eu acho que eu fui mais descritivo da outra vez, ó. Tava aqui, né? Internamente reversível. Se eu substituo esse Q aqui internamente reversível dentro desta equação que a gente tem da primeira lei, que é igual a troca de calor internamente reversível menos o trabalho internamente reversível, o que eu vou ter aqui agora? Eu vou ter que o meu essa diferencial da energia interna, é igual a TdS, certo? Menos esse trabalho que é realizado num processo internamente reversível. E a gente sabe que esse trabalho aqui, ó, o que é o trabalho? O trabalho não é igual à integral de P dV, perdão, né, que tem que ser até o V maiúsculo, porque eu estou falando do trabalho mesmo, né, não tem um trabalho dividido pela massa, então é sempre a pressão vezes o V como propriedade extensiva mesmo. Mas a gente pode reescrever esse trabalho aqui, então, ó, um diferencial de trabalho, apenas uma parcela de trabalho, ela pode ser escrita dessa forma, ela é um P vezes dV, certo? É um diferencial de trabalho, com a pressão aqui, então posso substituir isso aqui dessa forma, vai virar um meu diferencial da energia interna é igual a TdS. Aqui eu posso considerar, na verdade eu estava considerando aqui uma coisa, estava faltando na verdade, eu estava com esse TdS, olha só, meu ds aqui é a propriedade extensiva, tá vendo? Que eu já estou com a cabeça lá na frente, estou pensando que esse TdS aqui vai virar
isso aqui já, ó, esse TDS, esse S aqui ainda é a propriedade, todas as propriedades ainda são propriedades extensivas ainda, não estou trabalhando com nada intensivo, tá? Então está tudo aqui com propriedade extensiva, menos o PDV. Olha só, e se eu rearranjar esses termos, o que eu tenho? Eu tenho TDS, aqui eu estou colocando na minúscula, mas está errado. TDS é igual a DU, o diferencial da minha energia interna, mais a pressão vezes o diferencial do volume. Essa daqui é a primeira equação TDS que a gente tem, tá vendo? Eu tenho a temperatura, aquele termo, né, que a gente até viu nas últimas aulas, tá? Eu mostrei aqui, esse TDS representa o quê? Ele está representado aqui em cima. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Achei que ia estar mais perto, gente. Aqui é o TDS, tá vendo? Um diferencial pequeno ali dessa troca de calor no processo internamente reversível. O PDV também está aqui, está representado aqui em cima. Ó. Seria um diferencial pequenininho aqui dessa pressão sobre esse volume, tá? Então não tem aí nenhuma coisa assim muito bizonha, não. A gente tem essas considerações. A gente está praticamente escrevendo isso. Essa equação aqui, ela combina duas informações. A gente combinou dessa forma a informação que a gente tem da segunda lei. Olha só, aqui eu estou combinando a segunda lei com as informações que vêm daqui, né, que são todas relacionadas à primeira lei. Eu linkei as duas, perceberam? Eu linkei a primeira com a segunda lei. Elas estão duas relacionadas. E a gente tem também a nossa definição de entalpia. O que é entalpia mesmo? Né? A gente viu lá que entalpia é igual a energia interna mais a pressão vezes um volume. Aqui só propriedade extensiva por enquanto. Tá? Se eu faço um diferencial da entalpia, o que vai virar isso aqui? Vai virar diferencial da minha energia interna mais o diferencial, e aí vira do PV. E o que é esse diferencial do PV, ali da pressão-volume? Ela é igual, vou escrever aqui de novo o diferencial da energia interna mais P dV, certo? Vou até tirar esse parênteses aqui, não precisa, mais o volume, agora constante, e o D, a variação, essa diferencial de pressão. Vira bem simples a gente derivando isso aqui. Se eu tenho esses termos, opa, alguém mandou uma mensagem aqui, o negócio pipocou na maior altura, deixa eu silenciar, beleza. Se eu tenho esses termos aqui, o que eu posso escrever também? Né? Eu posso escrever, olha só, esse termo aqui aparece uma coisa interessante, porque aqui em cima, se vocês forem olhar aqui, ó, o que eu estava aqui em cima? Eu tenho o DU e o PDV, certo? Agora eu vou pegar eles lá de novo, porque eu tenho novamente aqui, eu tenho o DU e tenho o PDV do lado. Então eu posso reescrever essa equação aqui da seguinte forma, eu vou escrever DH, variação, esse diferencial da entalpia, menos o volume, vezes o diferencial da pressão, é igual a DU, o diferencial da energia interna, mais a pressão vezes o diferencial do volume. Ou seja, esta equação aqui, ó, esse termo aqui, é igual a esse termo de cá. E esse termo de cá é igual a que mesmo? Que a gente acabou de derivar lá em cima. Já acabou de fazer a derivação dele. É o quê? Deixa eu chegar aqui. Ó. É igual a TdS. Ou seja, eu tenho duas formas de representar essa multiplicação da temperatura vezes o diferencial de entropia. Novamente, por força do hábito. Isso aqui é força do hábito. Eu escrevi o meu S aqui como se fosse um S minúsculo. Na verdade, ainda está maiúsculo aqui. Ó. Todas as propriedades são extensivas. Eu acabo ficando com essas duas equações. São chamadas de equações TdS. A variação da temperatura multiplicada pelo diferencial de entropia pode ser definido tanto pela diferencial da energia interna mais a pressão vezes o diferencial de volume, quanto pelo diferencial da entalpia vezes o volume diferencial, menos o volume vezes o diferencial da pressão. Tá? E se eu quiser representar eles aí sim, aí eu vou escrever o meu S minúsculo, que eu estou doido para escrever desde o começo, é esse aqui, ó, eu vou dividir todo mundo pela massa, pressão e temperatura não tem problema, né, dividir pela massa, porque não são propriedades que são intensivas já. Se eu dividir todo mundo pela massa, vai ficar agora as propriedades minúsculas, são as propriedades que a gente fala que são as propriedades intensivas. Um exemplo de utilização disso vai parecer bobo, tá? Vamos supor que eu estou do estado 1 para o estado 2 aqui no meu diagrama TV. Eu sei qual que é o estado 1 e o estado 2, são definidos. E eu quero calcular, por exemplo, qual que é a minha vou escrever aqui, ó. Eu sei que é um processo que eu vou ter eu estou na região de saturação, e eu sei que nesse processo aqui, por exemplo, vamos usar uma das minhas equações, um TdS é igual a dH menos, deixa eu ver aqui em cima o que é, ó, TH menos VdP, beleza, menos o volume, a variação de pressão. Na região de saturação, eu sei que a minha pressão é igual a constante. Tá? Então eu posso cortar esse termo aqui, esse termo da variação de pressão, ele não me serve de nada, tá? Esse termo de variação de pressão aqui, deixa eu pegar ele de novo, opa, variação de pressão não serve de nada.
Então eu fico com esse termo aqui, ó. Eu sei que a minha temperatura, que é também a temperatura de saturação, que ela é constante, vezes a variação de entropia é igual a dH. Esse dH é justamente a energia que eu preciso, né? Para aquecer uma certa substância saindo da região de líquido de vapor, que é o estado 1, até a região de vapor saturado, que é o estado 2. Nesse processo, então, eu posso calcular qual que é a minha variação constante ali mesmo, são propriedades, né? Então eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, S2 menos S1 é igual a essa variação, essa entalpia de evaporação, que também é tabelada, certo? Dividida pela temperatura de saturação. Ou seja, a partir desta definição, que é uma definição aparentemente bem simples, se eu botar aqui tá meio grosso essas linhas, né? Aí, ó. Essa variação de entropia é dada simplesmente pela entalpia de evaporação, que é a entalpia no estado 2 menos o estado 1, como são pontos limites da minha saturação, dividida pela temperatura de saturação. Olha só, eu consigo encontrar a minha entropia a partir disso, qual é a entropia que foi aumentada nesse processo. E essa entalpia de evaporação é justamente o calor, a quantidade de energia que eu tenho que gastar para fazer com que todo o meu sistema se transforme de líquido saturado para vapor saturado. Ou seja, é um jeito prático de eu conseguir achar, por exemplo, alguma formação de entropia a partir disso, tá? Acho que na próxima aula a gente vai falar, a gente começa a entrar exatamente, começa a definir essa equação TDS para algumas coisas específicas, a gente vai ver isso aí.